A história de Josafá e como ele venceu sem lutar. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos contar uma história incrível, cheia de fé, coragem e vitória. A história de um homem que venceu sem lutar. Conheça Josafá, o rei de Judá. Se inscreva no canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Josafá foi um rei justo e temente a Deus que governou o reino de Judá há muitos séculos. Sua história nos ensina lições valiosas sobre fé, liderança e a força da oração. Certo dia, Josafá recebeu uma notícia aterradora. Uma grande aliança de inimigos estava marchando contra Judá. Era uma situação desesperadora e a derrota parecia inevitável. Mas Josafá fez algo extraordinário. Em vez de entrar em pânico ou preparar seu exército para a batalha, ele convocou todo o povo para jejuar e orar. Eles se reuniram no templo e clamaram a Deus por ajuda. E então, em meio à oração, Deus respondeu. Ele falou através de um profeta e disse: "Não tenham medo ou desanime por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus." Josafá e o povo de Judá confiaram nessa palavra no dia da batalha. Em vez de se armarem com espadas e lanças, eles se armaram com cânticos e louvores. Colocaram cantores à frente do exército para louvar a Deus. E algo surpreendente aconteceu. Enquanto eles louvavam, Deus trouxe confusão entre os inimigos. Eles começaram a lutar uns contra os outros, até que todos foram destruídos. Josafá e seu povo não precisaram levantar um dedo. A vitória foi completa. E sem derramamento de sangue de Judá, o povo de Deus apenas louvou e confiou em sua palavra, e Deus lutou por eles. Josafá venceu sem lutar porque entregou a batalha nas mãos do Senhor. O reinado de Josafá. Vamos entrar em detalhes como foi toda essa história. Josafá foi o quarto rei de Judá e o seu reinado é descrito como um período de reformas religiosas e fortalecimento da fé em Deus. Ele era conhecido por buscar a Deus e seguir os caminhos de seu pai, Asa, afastando o povo de Judá da idolatria. Durante o reinado de Josafá, uma coalizão de inimigos, incluindo os moabitas, amonitas e alguns meunitas, decidiram atacar Judá. A notícia de que um vasto exército estava se aproximando rapidamente chegou a Josafá, causando grande alarme. Os inimigos estavam acampados em Enegedi, a poucos quilômetros de Jerusalém. Diante dessa ameaça esmagadora, Josafá tomou uma decisão corajosa e espiritual. Em vez de confiar em suas próprias forças militares, ele buscou a ajuda de Deus. Josafá proclamou um jejum em todo o reino de Judá, e o povo se reuniu para buscar a Deus em oração. Josafá se levantou na Assembleia do Povo, na casa do Senhor, e fez uma oração fervorosa. Ele reconheceu a soberania de Deus, lembrou das promessas divinas e pediu auxílio diante da ameaça. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos das nações. Em tuas mãos há força e poder, e ninguém pode resistir a ti, ó nosso Deus. Não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está vindo contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 26 e 12. Enquanto o povo de Judá estava reunido, Deus respondeu através de Jaziel, um levita. Ele transmitiu uma mensagem de encorajamento e esperança. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posição, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. No dia seguinte, Josafá encorajou o povo a confiar em Deus. Ele organizou o exército, mas de maneira inusitada. Colocou cantores na linha de frente. Eles marcharam louvando a Deus com cânticos e hinos de adoração. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
Enquanto eles cantavam e louvavam, Deus agiu. Ele trouxe confusão entre os inimigos, fazendo com que lutassem entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os meunitas e, depois de destruí-los, começaram a lutar entre si, até que nenhum deles restasse vivo. Quando os homens de Judá chegaram ao local da batalha, encontraram apenas corpos caídos no chão, e nenhum dos inimigos haviam escapado. Josafá e seu povo passaram 3 dias coletando os despojos deixados pelos inimigos. Tamanha era a quantidade de riquezas e provisões. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beracá, que significa Vale da Bênção, para louvar a Deus pela vitória. Josafá e todo o povo de Judá retornaram a Jerusalém com alegria, louvando a Deus com música e cânticos. A vitória sem luta fortaleceu ainda mais a fé do povo e o respeito por Josafá como líder. A história de Josafá nos ensina sobre o poder da fé e da confiança em Deus. Em vez de confiar em suas próprias forças, Josafá buscou a ajuda divina e obedeceu às instruções de Deus. O resultado foi uma vitória milagrosa, que não só salvou Judá, mas também demonstrou a glória e o poder de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos que destacaram a vitória de Josafá. Busca a Deus em oração e jejum. Josafá mostrou sua dependência de Deus ao buscar ajuda divina diante da ameaça dos inimigos. Ele proclamou jejum em todo o reino de Judá e reuniu o povo para orar. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o Judá, e Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Na oração, Josafá reconheceu a soberania e o poder de Deus, lembrando ao povo e a si mesmo que Deus é o verdadeiro rei e juiz, capaz de salvar e livrar. Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não dominas tu sobre todos os reinos das nações? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Obediência e confiança na palavra de Deus. Deus respondeu à oração de Josafá através do profeta Jaziel, dando uma mensagem de encorajamento e instruções específicas. Josafá e o povo confiaram e obedeceram à palavra de Deus sem hesitação. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posição, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenha medo, não desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Em vez de se prepararem para a batalha com armas, Josafá colocou cantores e músicos na linha de frente do exército para louvar a Deus. Esse ato de fé e adoração desencadeou a intervenção divina. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: "Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre." Ao começarem a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Esses 4 tópicos mostram como a fé, a oração, a obediência à palavra de Deus e o louvor foram fundamentais para a vitória de Josafá, demonstrando que a verdadeira força vem de confiar plenamente em Deus. A história de Josafá e sua vitória sem lutar oferece várias lições valiosas que podem ser aplicadas à vida contemporânea. Aqui estão alguns detalhes sobre o que essa história representa para os dias atuais. Nos dias atuais, enfrentamos diversas crises e desafios, sejam eles pessoais, familiares, financeiros ou de saúde. A história de Josafá nos lembra que em tempos de crise, a fé é uma âncora poderosa. Josafá, ao receber a notícia de uma grande ameaça, imediatamente buscou a Deus em oração e jejum. Isso nos ensina a buscar a Deus primeiro, confiando que Ele é soberano sobre todas as situações.
Quando confrontados com problemas, podemos sentir medo e ansiedade, mas a história de Josafá nos encoraja a virar nossos olhos para Deus e confiar em sua capacidade de nos ajudar e nos guiar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Josafá reuniu todo o povo de Judá para buscar a Deus em oração e jejum, demonstrando a importância da unidade e da comunhão. Em tempos de adversidade, a comunidade de fé se torna uma fonte crucial de apoio e encorajamento. Nos dias de hoje, é vital que as comunidades e igrejas se unam em oração e apoio mútuo, especialmente em momentos difíceis. A união em oração pode trazer conforto, força e direção, tanto em nível individual quanto coletivo. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Deus falou através do profeta Jaziel, dando instruções e encorajamento a Josafá e ao povo. Isso nos ensina a importância de buscar e confiar na palavra de Deus. A Bíblia continua a ser uma fonte de orientação, esperança e promessa para os crentes. Em tempos modernos, enfrentamos incertezas e desafios que podem nos desorientar. No entanto, podemos encontrar clareza e direção ao estudar e meditar na palavra de Deus. Ela nos lembra de suas promessas e nos encoraja a confiar em seu plano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Josafá colocou cantores na linha de frente do exército para louvar a Deus. Isso demonstra que o louvor e a adoração têm um poder espiritual tremendo. Eles atraem a presença de Deus e podem mudar situações de maneira sobrenatural. Na vida moderna, podemos enfrentar batalhas que parecem insuperáveis. No entanto, em vez de nos concentrarmos apenas em nossos problemas, podemos escolher louvar a Deus. O louvor muda nossa perspectiva, fortalece nossa fé e pode trazer a intervenção divina. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. A batalha é do Senhor. A mensagem central da história é que a batalha pertence ao Senhor. Josafá e o seu povo não precisaram lutar fisicamente. Deus interveio em seu favor. Isso nos ensina que, embora enfrentemos lutas, não precisamos enfrentá-las sozinhos. Deus luta por nós. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a ser autossuficientes, essa história nos lembra de que podemos descansar na soberania de Deus. Podemos confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não entendemos os detalhes. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Êxodo 14:14. A história de Josafá é um poderoso lembrete de que a fé, a unidade, a confiança na palavra de Deus, o louvor e a dependência de Deus são fundamentais para enfrentar e superar os desafios da vida. Nos dias atuais, essas lições continuam a ser relevantes e inspiradoras, nos encorajando a viver com uma confiança inabalável em Deus e em seu poder. Essa história poderosa nos mostra o poder da fé e da oração nos momentos de dificuldade. Lembre-se, você não está sozinho. Confie em Deus, entregue suas batalhas a Ele e você verá milagres acontecerem. A história de Josafá, registrada em 2 Crônicas 20, é uma narrativa poderosa de fé, confiança e intervenção divina. Ela nos oferece uma série de lições que são tão relevantes hoje quanto eram na antiguidade. Vamos revisar os principais pontos que fazem dessa história uma fonte inesgotável de inspiração e encorajamento. Quando Josafá se deparou com uma ameaça esmagadora, ele não confiou em suas próprias forças ou em estratégias militares. Em vez disso, ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá e convocou o povo a buscar a Deus em oração. Isso nos ensina que, diante de crises, devemos primeiro buscar a ajuda divina. Nossa força e sabedoria são limitadas, mas Deus é limitado em poder e sabedoria. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o Judá. Na oração de Josafá, ele reconheceu a soberania de Deus
e lembrou as promessas divinas. Ele confessou sua incapacidade diante do problema e declarou sua total dependência de Deus. Isso nos lembra da importância de orar com fé, reconhecendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está vindo contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas 20, 12. Deus respondeu à oração de Josafá através do profeta Jaziel, garantindo que a batalha não seria de Judá, mas de Deus. A confiança de Josafá e do povo na palavra de Deus é um exemplo de fé inabalável. Mesmo diante de uma situação desesperadora, eles escolheram confiar em Deus. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20, 15. Josafá fez algo inusitado ao colocar cantores na linha de frente do exército para louvar a Deus. Este ato de fé demonstrou que o louvor e a adoração são armas espirituais poderosas. Quando louvamos a Deus, mesmo em meio a dificuldades, liberamos seu poder para agir em nossas vidas. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 20, 21. Enquanto o povo de Judá louvava, Deus trouxe confusão entre os exércitos inimigos, que acabaram destruindo uns aos outros. Josafá e seu povo não precisaram lutar. Deus lutou por eles e lhes deu uma vitória completa. Isso nos ensina que quando entregamos nossas batalhas a Deus e confiamos em sua intervenção, Ele pode realizar milagres além do que podemos imaginar. Ao começarem a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 2 Crônicas 20, 22. A história de Josafá é mais do que um relato histórico. É uma fonte de encorajamento e instrução para nossas vidas hoje. Em tempos de crise e incerteza, podemos buscar a Deus em oração e jejum, reconhecer nossa dependência de Deus, confiar nas promessas e na palavra de Deus, usar o louvor e a adoração como armas espirituais e entregar nossas batalhas a Deus, confiando que Ele lutará por nós. Que a história de Josafá inspire e fortaleça a nossa fé, que possamos lembrar que em meio aos desafios da vida não estamos sozinhos. Deus está conosco, pronto para lutar nossas batalhas quando buscamos e confiamos nele. A vitória de Josafá é um testemunho eterno do poder de Deus, da eficácia da oração e do louvor e da força invencível da fé. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas e ver as maravilhas que Deus pode fazer. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe com os seus amigos. Deus te abençoe e até a próxima.